Senhoras e senhores, invadimos o podcast aqui na Rede Gospel de televisão, porque a parada é a seguinte, nós vamos trazer uma ideia, principalmente para você que é jovem, que é adolescente, que está me acompanhando agora e a partir de agora, para que você tenha mais tranquilidade. Você sabe que ontem eu estava ouvindo a Bispa Sônia, ela estava falando sobre isso, sobre a gente ser leve, para falar de coisas profundas, para falar de coisas sérias, mas se liga só, para você viver o extraordinário, você precisa saber viver aquilo que é comum. E muitas vezes a gente se embanana naquilo que é comum. Por isso, estamos aqui para trocar ideia, para conversar. E com muita alegria, recebo nessa primeira resenha que a gente vai ter, Deivão, senhoras e senhores! Alô, alô, obrigado, muito obrigado. E aí, irmão? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tô bem, Estamos bem. aí, tranquilos. Com certeza. Putz, acho uma ótima ideia. Tô animado pra fazer o podcast. É legal, né? Muito trocar legal, ideia. muito legal. A gente tava falando sobre isso, né? E hoje, infelizmente, a galera quer só viver sinais, prodígios, maravilhas. Cara, isso é show, Muito é legal. bom, muito bom. Mas a gente vive o dia a dia. Exato. E Cristo, ele é alguém para ser vivido no dia a dia. Exato. De repente você acordar e saber que ele tá ali. É verdade. De você ir lavar a louça pra tua mãe, Exato. sabe? Pô, legal, mas também Com certeza. Jesus tá aqui comigo. É. E ter isso, né? Eu e muitas vezes a concordo. galera fica só esperando... Deus não está me ouvindo, Deus não está me aham. respondendo. E a parada é, todos os dias, quando a gente acorda, isso já é resposta de Deus, né, velho? Já. Com certeza. O nosso relacionamento com Deus é algo constante, né? O que você falou. Eu acho que muitas vezes, na nossa caminhada, a gente acha que Deus só tá na igreja, né? Ou só tá no furacão, no vento, no sinal, no propósito. Mas é o que você falou, cara. Deus tá lá quando a gente tá lavando louça, Deus tá numa conversa boa com um amigo, né? Deus está em todos os lugares. É verdade. E eu queria dar esse start exatamente falando sobre o ponto de partida, que é o dia do nascimento, eu diria. É quando a gente tem a oportunidade de zerar a vida. Tá. A gente tem 2 dias importantes, eu acredito. O dia que a gente nasce Sim. e o dia que a gente nasce de novo. Sim. E eu queria saber de você um pouco assim, de como foi esse encontro com Cristo. A gente sabe que você vem de uma família cristã, vem de uma família apostólica, vem de uma família e tal, enfim. Mas, cara, como que foi o dia do Deivão? O dia que o Deivão falou, beleza, a partir de agora não é só o Deus dos meus avós ou o Deus dos meus pais. A partir de agora, esse é o meu Deus. Putz, Bispo, é uma ótima pergunta, viu? E realmente eu passei por isso. E eu não diria que foi um momento em si, mas foi mais uma caminhada. Mas ao longo do meu relacionamento com Deus, né, do meu desenvolvimento desse relacionamento, houve momentos em que eu me toquei que só porque eu nasci na igreja, porque desde criança minha mãe me ensinou o Pai Nosso, né, porque eu conhecia os livros da Bíblia, cantava musiquinha, não quer dizer, aquilo não significava necessariamente que eu era um cristão, sabe, que eu acreditava em Jesus, em Deus. E houve momentos na minha vida em que eu me toquei assim, caramba, eu preciso fazer essa decisão, sabe? Isso aqui não é algo que se passa geneticamente, entendeu? Não é um negócio que eu vou receber dos meus pais, tipo uma herança, sabe? Isso é uma decisão individual. Então, vários momentos, sabe? Momentos baixos na minha vida, em que eu escolhi confiar em Jesus, confiar em Deus, momentos em que eu procurei buscar da minha própria iniciativa, sem necessariamente um incentivo ou algo dos meus pais, sabe? Momentos em que eu procurei Jesus Cristo na minha vida pessoal, e eu acho que isso é muito importante, que é você fazer essa decisão, sabe? E, como eu falei, nunca é um momento só, é sempre um processo, né? E é sempre algo constante. E eu acho que volta no que a gente estava falando antes, que Jesus é algo do dia a dia, sabe? Ninguém, assim... Claro, a nossa salvação, uma vez que a gente recebe Jesus Cristo, que a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente é salvo. Mas o relacionamento com Deus é algo que acontece constantemente, sabe? É interessante porque Jesus, ele fala que ele é o caminho. Exato. Quando ele fala caminho, ele está falando sobre algo que vai se movimentar. Exato. Ele não fala, eu sou o ponto final, eu sou o ponto... Não, ele é algo para ser vivido, para ser passo a passo, para ser constantemente. E aí eu acho que até entra numa parada que, eu vou dizer que se chama santificação. Tá.
né? Então, a partir do momento que você decide e vai tomando a sua decisão, Aham. você entra nesse processo de separação. Aham. E aí vem minha pergunta para você. Como que é o seu dia a dia de estar separado? E por que eu te pergunto isso? Porque tem uma galera agora que é jovem como você Sim. e que estuda, tá na escola, não Aham. tá só na igreja, nesse Sim, dia a dia. sim, De sim. repente tem gente que tem como você uma família que é cristã, mas tem gente que não. Tem Aham. gente que fez essa decisão sozinho, Aham. aleatório. E mesmo dentro de casa precisa se separar, precisa se santificar. Aham. Como que você encara esse lance de estar em santidade, de estar separado para Deus? Bispa, é o que você falou, né? Santidade é você ser separado. Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com a minha avó, e ela falou isso pra mim. Ela falou, santidade significa separação, né? Então é você... separação existe dentro de um contexto, né? Claro, então... o que você é ser santo? É você ser separado do seu ambiente. E é o que você falou. A gente não vive constantemente na igreja, né? E a gente não vive constantemente cercado de pessoas que acreditam no que a gente acredita. Ou que acreditam em Jesus, ou em qualquer coisa. A gente sempre vai entrar em contato, seja em escola, seja em trabalho, seja na rua, sei lá, com pessoas que têm crenças diferentes, costumes diferentes. E é ali que acontece essa parada da santificação, que é a separação, né? E no meu dia a dia, assim, eu já tive momentos na minha vida em que foi complicado, sabe? Me conte, vai. Claro, porque existe essa vontade de você ser parte de algo, né? De Sim. você... Principalmente quando a gente é jovem, exato, né, cara? Exato. E você tava falando de crenças e tal, mas também tem um lance de comportamento, Comportamento. né? Porque às vezes a pessoa, você crê, mas na hora de você demonstrar o seu estilo, Exato, o lifestyle, exato. aí que eu acho que a parada Com tem certeza, gente que se perde, com certeza. Então, você tá lá numa roda de amigos, todo mundo tá conversando e tal, falando palavrão, por exemplo. Aí você, não, pô, se eu não falar, e aí? Ou se eu falar alguma outra palavra, os caras vão achar que eu sou estranho, tá ligado? Aí você larga um. Entendeu? Deixa lá, né? Quem pegou, pegou. Um exemplo bobo, mas essas coisas acontecem. E eu acho que, assim... bom, pra quem não sabe, eu tô morando nos Estados Unidos, né? Eu mudei pra lá quando eu tinha 11... Cara, pra quem não sabe mesmo... David Hernandes, Rasmussen Hernandes. A gente começou falando assim, o Deivão. Verdade. Não é qualquer pessoa, senhoras e senhores. Estamos aqui, Deivão, neto do apóstolo Estevão, da Bispa Sônia, filho da Bispa Fê, do Douglas, irmão da Cacá. Aí fala o nome de todos os irmãos, né? A Bispa Fê é aquele lance, Bispa Fê tem muitos filhos. Tem aqui a lista dos irmãos, né? Sim. Exato. Mas aí no dia a dia não tem toda essa galera com você, não, né? Com certeza esse é o lance, né? Então, e assim, algo que eu descobri na minha caminhada. É difícil você se santificar se você continua se colocando em ambientes onde você não pertence. Uau. Sabe? Então, você continua se cercando de pessoas que te puxam para um outro caminho, te influenciam a ser uma pessoa que você não quer ser, entendeu? Te encorajam a ter comportamentos que você não admira, sabe? E eu acho que quando eu me toquei, quando eu fui percebendo isso na minha caminhada, essa foi uma das grandes mudanças que me ajudou a me santificar, sabe? Me ajudou a abrir mão de certos hábitos ruins, certas coisas em que eu falhava, sabe? Então, é você realmente abrir mão de certas pessoas, certos ambientes, né? Abrir mão de certas companhias, sabe? E procurar, cara, pessoas que você... Assim, pessoas que te encorajam a ser quem você quer ser, sabe? Então, isso em todo lugar. Não só na igreja, mas na escola, o que você falou, no trabalho, sabe? Você procurar pessoas... Isso não quer dizer necessariamente pessoas que vão na igreja ou pessoas que acreditam em Deus da mesma forma que você acredita, sabe? Porque existem pessoas lá fora que têm outras crenças e outra fé, mas que são pessoas que sempre vão estar lá pra... sempre vão estar no teu time, tá ligado? Sempre vão estar felizes quando você tá fazendo algo que elas... veem que são bom pra você, entendeu? Amigos e amigas que realmente estão lá pra te suportar, sabe? Pra te ajudar na sua caminhada.
Eu acho que essa é a dificuldade, às vezes, da galera, né? Ah. É o lance de ser sal da terra e luz do mundo. Exato. Isso quer dizer que você vai estar em alguns lugares, mas você não pertence àquele lugar. Exato, que é o que você exato. falou. Exatamente. Entendeu? Putz, eu tô aqui, mas eu não preciso me encaixar. Exatamente. Porque não é sobre esse ambiente. Isso é difícil. É. Isso é difícil. Por isso que é importante você ter lugares em que você se encaixa, entendeu? E é difícil porque quando a gente é jovem, a gente quer ser aceito. É aquilo Com que Você certeza, estava falando com sobre certeza. isso. Ah, você quer ser aceito. Você não Aham. quer ser o cara rejeitado Com e certeza. desprezado da escola, do Não, rolê. Isso é natural, né? Isso é algo, acho que até evolucionário, né? Assim, você ser aceito dentro de um grupo social é essencial para você se desenvolver como uma pessoa, principalmente o que você falou. Para adolescente, pra gente um pouco mais jovem, né? Pô, isso aí é algo essencial. Você ter amigos, ter pessoas que você pode, sei lá, cara, trocar um papo, sabe? Se você for o cara estranho da escola, pô, isso aí não funciona, né? E o grande lance de você saber o ambiente é você saber quem você é. Você sabe que o apóstolo ele tem essa música, né? Que ele fala, eu sou nascido de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus. Então, mesmo que os homens me desprezarem, mesmo que a galera me rejeitar, eu sei quem eu sou em Deus. E quando você descobre isso, você acaba sendo cara gente boa, porque você tá resolvido. Exato. Você fala, mano, eu tô tranquilaço na minha, eu sei quem eu sou. E muita gente não tem essa vibe, Não essa tem. certeza Exato. da sua origem, de quem é em Deus. Né? E eu acho que isso é algo normal, sabe? Eu acho que principalmente assim, para jovens, para adolescentes, é bem comum você não ter certeza de quem você é. Porque é exatamente essa É uma fase. construção, Exato, a fase da vida que você tá aprendendo, né? E eu acho que isso também é um processo constante, tipo, sei lá, eu tenho uma certeza de quem eu sou hoje do que quando eu tinha 15 anos, vamos dizer. Mas eu até hoje não tenho certeza, sabe? Tipo, constantemente a pessoa David tá se transformando, dependendo das situações em que eu sou colocado, das minhas experiências, sabe? Mas eu acho importante você construir e ter certas certezas, por exemplo, certos valores, sabe? Eu acho que isso vem muito dos pais. Ou vem muito da sua fé, entendeu? Certos valores que é algo que você não abre mão, sabe? Eu não sei, qual foi a sua experiência, Bispa? Em termos de você saber quem você é. Você sabe que eu também vim de uma família cristã, né? Os meus pais são pastores, meus avós e tal. E a gente vai crescendo já nesse ambiente. Mas quando você, de fato, vai pra escola, quando você vai pra uma faculdade... Cai no mundão. Quando você cai no mundão, né? Você fala, velho... e aí que começa a ter uma parada que se chama experiências com Deus. Tem o lance da salvação, que é aquela decisão, a santificação, que é a separação. Mas o que nos firma é você saber quem é Deus. Concordo. Quando você sabe quem é Deus, você começa a descobrir quem você é. Concordo. Né? E eu começo, na minha adolescência, a ter experiências com Deus. Eu cheguei na Renascer com 10 anos de idade, junto com os meus pais, no Kids. E eu me lembro que no Kids mesmo, eu já comecei a ter experiência com Deus, já comecei a ter experiência com o Espírito Santo. Então, para você que está nos assistindo, de repente não sabe o que é isso, cara, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é amor. Exato. Deus é aquele cara que nos conhece desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Jesus Cristo é o cara amigo, que se faz presente, você fala, mano, demorou, quero andar com você, eu aceito. E o Espírito Santo, eu falo que é aquela luz que vai falando, mano, vai por aqui, vai por ali. E a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi quando eu tinha 10, 12 anos, entendeu? Qual foi? E aí eu tava num culto, numa igreja. Tá. E o pastor tava fazendo aquelas orações que todo mundo cai, sabe? Sei. Só que eu tinha 10 anos. Eu falei, mano, não, Essa velho, parada... não. Eu já cruzei os braços. Não, Esses negócios não dá, que velho, isso, não cara. vou não, né? O pessoal tá bambo. E já tinha ouvido a história de Noé, de Abraão, aquelas coisas que você fala, mas não, mano, isso aí não dá, né? E eu achava que era mentira, eu achava que a galera caía. Aí esse pastor falou assim, na Renascer, o pastor falou assim, eu quero que venham as crianças aqui. Olha só. Aí a gente saiu do Kids. Eu falei, mano, pra que mexer com quem tá no Kids, né, mano? Nós estamos lá quietinhos. Mas que engraçado, né? Aí ele chamou e falou assim, eu quero que vocês tenham uma experiência com o Espírito Santo. Olha só. E é por isso que eu falo, a gente conhece Deus, o cara criador. A gente Sim. conhece Jesus, que é o cara amigo que morreu na cruz. Mas quando a gente começa a ter experiência com o Espírito Santo, aí que você fala, velho, é muito real. Tem uma distinção. Porque o Espírito Santo vem em nós. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tava lá, ele falou assim, ó, fecha os olhos. E ele simplesmente falou assim, ó, recebam o Espírito Santo.
Nessa hora, eu não senti mais o meu corpo. Olha isso. Eu me senti como se eu fosse uma pena. Aham. E quando eu vi, eu caí na unção. Eu tinha 10 anos. Meu Deus. Aí eu falei, Que loucura, Bispo. Deus existe, velho. Que Esse momento, né? Que rolê Aham, legal. aham. Aí levantei e falei, mano, beleza. Aham. O Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus, ele existe. Isso não é uma E historinha, eu né? senti. Ah, E essa que é a parada. Quando a gente sente, quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, aí você começa a se separar, a se santificar, mas não para deixar de viver algo, mas para começar pra a viver começar algo. a viver algo Eu novo. falo isso pra galera, a santidade não é sobre o que você vai deixar de experimentar, Ah. mas sobre o que você vai ter a oportunidade Nossa, de experimentar. fala muito. Você entendeu? Fala muito. Agora me conte você, uma experiência que você teve com o Espírito Santo. Isso o que você falou é uma realidade. Eu vou contar. A experiência. Acho que a primeira experiência que eu lembro de ter, assim, quando eu era criança, bem novinho, assim, desde os 5, 6 anos, eu tinha bastante pesadelo. Muito pesadelo. Eu tinha até, assim, dificuldade de dormir, sabe? Tá. Acordava no meio da noite. Eu nunca fui uma criança de dormir. Eu odiava dormir. Nossa, pra me botar na cama era um sufoco. Você pode falar com a minha mãe depois. Ela vai falar pra você, mas eu tinha essa parada, que eu tinha muito pesadelo, sabe? Sei lá, cara, sonhava que uns aliens desciam, ficava mexendo no meu rosto, um negócio muito louco, sabe? Coisa de criança. Mas, cara, isso aí me atrapalhava, sabe? Não conseguia dormir direito, eu acordava assustado e tal. E minha mãe e meu pai oravam e tal, não repreendiam e tal. E eu lembro que uma vez eu fui... acho que eu tinha 8 ou 9 anos. Acho que 8 anos, viu? E eu ficava no Kids, né? E aí uma vez eu não sei o porquê, eu fui assistir um culto do A2. Tá. E nesse culto, o pastor desceu e começou a orar pelo pessoal, botar a mão na cabeça e tal. E aí ele chegou em mim e colocou a mão na minha cabeça e falou, Deus tá te curando, pensa agora, o que tá, tipo, algo que, esse negócio aí que tá te atrapalhando. Então esse negócio aí que é, tipo, espinho na sua carne. Sim. Deus tá te curando agora. Ó. E aquele momento eu orei, senti e tal, foi forte, mas no momento em si eu não percebi o que tinha acontecido. Bispo, daquele momento em diante eu não tive mais pesadelo como criança. Uma loucura, né? Uau, Uma loucura. sim. E eu tinha todas as noites sem falha, sem falta. E daquele momento em diante eu não tive mais pesadelo. E essa foi a minha primeira experiência, igual você falou, que eu me toquei assim, tipo, cara, esse negócio de Deus... Existe, né? Existe esse bagulho. E é um negócio meio sobrenatural mesmo, né? Não é só a história da Bíblia. Porque são coisas que Deus ele escolhe para nos marcar. É. Então você sabe que a partir daquela oração, que a partir daquele momento, de fato, você entendeu. Você entendeu. E não foi um entendimento só no corpo, Não. porque não foi só você receber, não foi só na tua alma, Sim. mas foi no espírito. Exato. Foi uma parada que foi nos 3 níveis daquilo que nós somos em Deus. Corpo, no alma e corpo, alma e espírito. espírito. E não foi só no momento. Aquilo eu carreguei comigo. Foi uma É uma parada que libertação. você lembra, assim, você fala, putz, mano, há 1000 anos Sim, eu sei o que me marcou, sim, tal coisa. libertação. E até hoje, quando eu tenho problema de dormir, sei lá, percussão e tal, cara, eu oro o Pai Nosso, faço uma oração, deito e durmo. Loucura. Mas é louco, porque tem muita gente que de repente está nos assistindo agora e de repente não dorme à noite. E de repente você nunca teve alguém que orou por você para Exato. que você tivesse uma libertação, uma liberação como essa. Exato. E o que a gente está te falando é, se você chamar, se você clamar, se você pedir aí agora, Com fé. a partir desse momento, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, você pode ter essa experiência com Deus, de saber A que cura. Ele é real, de A cura saber em que Ele Deus. é verdadeiro, não é? Faz prova de Deus, sabe? Pede pra Ele, com fé, e há cura. Há cura. E Ele existe, velho, e Ele Existe. vai se manifestar. Existe. Agora, a gente está falando então de experiências, de marcas, mas esse lance do dia a dia, ele é muito importante também. Muito Me importante. fale como como é que você faz o seu tempo de oração, assim? Como que você tem, assim? Aham. Porque a gente sempre ensina pra galera 3 coisas, né? Você orar, você ler a Bíblia, Aham. você ter os seus momentos de adoração, Sim, de louvor, sim. e que também pode incluir um jejum. Sim. A gente aprende muito na igreja a se relacionar com Deus através de oferta, de dízimo, de valores Sim, financeiros sim, e materiais.
Mas eu acho que esse lance de orar e de ter palavra é uma parada que sempre me perguntam. Eu não sei ser constante. Eu vivo de altos e baixos. Eu saio de um acampamento, eu saio orando, buscando, chorando em casa, tal. Mas passou uma semana, eu já nem lembro mais. Como que é manter a constância? Eu já tive muito disso, dessa inconstância, sabe? Crescendo, eu já fui muito, tipo, crente de onda, sabe? É o que você falou, você sai do acampamento, você tá no fogo, né? Passou ali uma semana, sei lá, você já tá meio assim, já tá até meio bambeando, sabe? Montanha-russa. Uns altos e uns baixos, é uma loucura, né? Bispa, pra mim, o que mudou foi quando eu comecei a formar hábitos. Hábitos diários, que realmente se tornaram parte de quem eu sou, sabe? Então, eu gosto de fazer o seguinte, eu acordo normalmente às 6:30 da manhã, porque eu gosto de ir na academia antes das aulas, né? E logo que eu acordo, eu durmo com a Bíblia em cima da minha cama, no apoio da cama, sabe? A Bíblia já tá ali. Logo que eu acordo, eu abro a janela, pego a Bíblia, ajoelho no chão, abro ela na minha cama e já leio um capítulo da Bíblia. Eu faço uma oração, né? Leio um capítulo, e aí oro em cima daquilo. E é essa maneira que eu começo meu dia. E isso é algo que eu aprendi com a minha mãe. Sempre comece e termine o seu dia lendo a palavra de Deus. Então, à noite eu faço a mesma coisa. Antes de dormir, eu abro a Bíblia, leio um capítulo, oro em cima daquilo e fecho a Bíblia e vou dormir. Então, esse foi o primeiro hábito que eu criei que me deu constância, sabe? E através daquilo, Deus foi falando comigo. Porque em todo o capítulo que eu li tinha uma palavra, tinha uma mensagem, tinha algo que Deus tinha a revelar para mim, que foi transformando a minha vida, sabe? Então, por exemplo, recentemente eu li uma palavra sobre deserto. Jesus, eu estava lendo o Novo Testamento, né? E eu li a palavra, o trecho em que Jesus foi batizado, e aí passou aqueles 40 dias no deserto, né? E Deus falou muito comigo, porque agora eu tô morando na facul, né? Tô morando sozinho, longe dos meus pais. Mesmo? Tô morando longe dos meus pais. Mas, cara, foi treta, porque... porque eu passei um tempo bem sozinho, sabe? Pra mim, eu tive um pouco de dificuldade de formar amizades boas lá, sabe? Então, eu passei um tempo numa solidão mesmo, sabe? Eu fiquei meio pirado. e, cara, quando eu li aquela palavra, eu entendi que Deus estava falando pra mim. Isso é um deserto, sabe? Você tá passando por um deserto. Aí eu comecei a estudar essa palavra. Então, o deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar em que Deus te prova. Mas o deserto também é um lugar onde há oportunidades. Sim. Né? Então, o povo, quando foi liberto do Egito, eles foram libertados do cativeiro, mas eles não foram direto para a Terra Prometida. Houve o período do deserto, o período de provação, né? E ali Deus formou o povo e os preparou para receber a Terra Prometida. Então, um exemplo, uma parada que eu li que falou muito comigo, sabe? Mas enfim, o ponto é criar hábitos diários, sabe? Eu vou voltar nesse ponto ainda, que nós vamos explorar mais isso, mas esse lance de hábito é interessante porque o hábito você cria com vontade e sem vontade. Tem muita gente que acha assim, mas hoje eu não tô sentindo que eu tenho que ler a Bíblia. E eu sempre falo, velho, não é sobre sentir. Exato. Mano, abre a Bíblia e lê. Por isso que é um hábito. Né? Por isso que você tem que fazer. Exato. Hábito, você que tá acompanhando aí, hábito é aquele lance de você acordar e escovar o dente. É um hábito. Eu ia dar o mesmo exemplo. Você nunca acorda de manhã e fala, hoje eu não tô sentindo o dente, hoje sabe? Eu não vou... Essa parada de escovar aí, hoje não tá comigo hoje não tá fluindo, assim, não tô sentindo no coração de tomar banho. Não rola, né, velho? Não tem como. Não tem o tipo de coisa que você tem que fazer. Exato. E eu falo que a Bíblia, ela não é algo que precisa ser sentido. E às vezes a gente tá com numa geração muito emotiva, né? Que é tudo, se eu sinto muito na emoção. Muito. E hábito não se cria na emoção. Hábito se cria com disciplina. Você é um cara disciplinado, então, pelo jeito que a gente tá vendo aí. Eu gosto de pensar que eu sou. Eu sou. Mas sabe onde a gente vê a disciplina? Primeiro, você tá falando que você tá fazendo academia direto. Todo dia de manhã. Cara, já vê a disciplina aí. Aí eu já não posso ser o exemplo da disciplina. Né? Eu já não tenho essa conduta. E a gente tá vendo na sua o fato de você ser disciplinado, que você tá numa faculdade. Exato. Né? Tem gente que fala, ora pra eu passar na facul. Oro, você tá estudando? Eu estudo. Quando você estuda? Não, eu tô estudando.
quando você estuda... Cara, você também tem que estudar todos os dias. Exatamente. Você tem que ter um hábito de estudo. Um hábito de estudo, né? Exatamente. Então, E o estudo é a mesma coisa. Então não tem como assim, tem uma prova chegando, mas não hoje tá não tô na vibe. sentindo, né? Não tô sentindo estudar. Isso não existe. Você tem que, Entendeu? é o tipo de coisa que você tem que fazer. Que é o que você falou, Bispa. Hoje em dia muita gente pensa assim, tipo, que o evangelho e a vida com Deus é só no sentimento, é só no embalo, sabe? Só na hora que você tá lá na igreja e o bispo, o pastor falou algo assim que te tocou Só e você quando eu tá arrepio, Exato. né? Não. O dia a dia com Deus é um hábito. Uhum. O dia a dia com Deus é um estilo de vida e é parte de quem você é, né? Então, você formar esses hábitos é exatamente do que você falou. É isso que tira a inconstância. Exatamente. Então tem uma galera que tá nos altos e baixos, é porque você tá ainda muito na emoção. Exatamente. Você precisa partir para a disciplina Exatamente. de criar esse comportamento Exatamente. de busca, de sede. Mas e quando eu não tô com sede? Cara, a água é uma parada também que você tem que beber independente da tua sede. verdade. Então você precisa buscar É Deus verdade. independente da tua sede. E quando você começa, aí é o que você falou. Aí eu leio e aquilo fez sentido. Então eu não espero o sentido para eu começar a ler. Eu leio e aí eu encontro o você sentido. busca, né? Exatamente. Você não recebe algo para depois ir correr atrás, né? Porque, você busca. E não sei, isso é uma parada que eu me toquei na minha caminhada com Deus. Cara, você viver o evangelho, você viver de acordo com Jesus, de acordo com aquilo que está na Bíblia, requer sacrifício, sabe? Requer sacrifício, requer que você abra mão de certas coisas. E eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de falar dessa parte do evangelho, falar dessa parte da caminhada com Deus, mas as pessoas têm sede disso, Bispa, entendeu? As pessoas não querem viver algo raso, algo que é só no vamos lá, vamos ver, porque elas sabem o dia a dia da vida. Qualquer coisa que você quer conquistar requer sacrifício, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Eu gosto de ir na academia, né? Pra mim, eu curto a academia. Mas, assim, eu não curto todo dia, toda hora, todo exercício, toda série, entendeu? Toda vez que eu pego no negócio, eu não tô com um sorrisão no meu rosto. Isso não existe, entendeu? A minha caminhada na academia, a minha caminhada, sei lá, fitness, é um sacrifício, pô. Muitas vezes eu preciso abrir mão de encontrar com amigos, abrir mão de dormir um pouco mais. Um dia que tá chovendo, Exato. né? Poxa, um dia que eu não dormi direito a noite passada, um dia que eu tenho um negócio pra fazer, eu preciso abrir mão daquilo pra ir à academia. Se eu quiser conquistar algo naquele espaço. E com o evangelho, com a caminhada com Deus, é a mesma coisa, entendeu? Existe sim você receber uma palavra, você ser tocado, existe sim aqueles momentos em que você vai ter um júbilo porque você está sentindo a presença de Deus. Da experiência, como a gente falou. Exato, isso é uma parte, né? Mas existe a parte que é o sacrifício. Existe a parte que é você fazer sem você querer. Existe a parte que é você pedir para Deus. Deus, o que eu preciso abrir mão na minha vida? Entendeu? O que eu tô fazendo de errado? Entendeu? Que coisas que eu tô colocando acima do Senhor na minha vida? Será que é o videogame? Será que é esse grupo de amigos? Sei lá, cara. Será que é o celular? O celular, o TikTok hoje em dia, né? Será que é... não sei, cara, bebida alcoólica, qualquer coisa, sabe? Abre mão. Pede pra Deus, eu quero abrir mão, eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Porque é através desse sacrifício, é através dessa disciplina, é através desse requisito que a gente encontra realmente a presença de Deus, que a gente encontra uma motivação e um significado nessa caminhada, sabe? Muito louco. E aí, você deu um gancho aí que eu vou voltar nele. Porque tem muita galera que tá nessa fase de fazer academia, não, fazer faculdade, que também é uma academia. De fazer faculdade. Primeira coisa que eu queria saber, como que você fez para saber o curso, a profissão, a linha de estudo que você está seguindo? Porque é uma dúvida que a galera tem. Eu não sei o que eu quero ser da vida. Beleza, eu completei meus 17, 18 anos. Todo mundo falando que eu tenho que fazer faculdade, mas eu não sei se eu quero fazer faculdade, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero da minha vida. Como foi para você? Bispa, o que você está fazendo, inclusive? Eu estou estudando economia e matemática. Nossa. Você vê que tem uma pessoa que fez comunicação, rádio e TV.
Deixa pra lá essa parte. Não, mas a minha mãe fez Legal, comunicação de legal. TV, eu admiro ela muito. Mas é o contrário, né? O oposto, né? As É humanas áreas. exatas, Eu, né? graças a Deus, casei com o Renan. É, E o Renan é muito bom de conta, de coisa. E às sei, vezes eu de exatas. nossa, eu falo assim, amor, veja, eu tenho 2 mais 4 e mais 6, só que daí eu tenho que dividir. Aí ele fala, cá. Aí ele já dá o número, né? Eu, nossa, obrigado, amor. Eu falo, Senhor, que o Isaac puxe o Renan pra seguir, assim, essa linha mais... Aí você se completa. Sim, é a grande bênção. Até nisso, né? E aí, como é que você descobriu? Você fala, putz, eu vou fazer economia, vou fazer... Bispa, eu já houve uma época na minha vida em que eu pensei, putz, antes de eu começar a me dedicar a algo, eu preciso decidir o que eu quero me dedicar. E antes de eu começar a me entregar completamente, assim, em termos do meu esforço, em termos do meu tempo, para alguma área, eu preciso, tipo assim, eu preciso escolher certo. Tá bom. Sabe? Você fica nessa noia, eu preciso escolher certo. Putz, e se eu fizer isso e depois eu não quiser, ou não achar chato, e se eu entrar nessa área e depois eu desistir? Mas, na realidade, com esse pensamento, pelo menos a minha experiência própria, Sim. e das pessoas que eu interajo, se você tiver esse pensamento, você acaba ficando estagnado, sabe? Você acaba não fazendo nada, Eu concordo. não se dedicando a nada. Então, o meu grande conselho é o seguinte, das coisas que você já faz, o que você curte fazer e o que você é bom. Tá? Aí, dentro disso, existe um pouco de um bom senso. Então, o que tem um futuro, né? O que abre uma carreira. Mas, dentro disso, o que você curte fazer, o que você é bom. Investe tempo nisso. Investe tempo nisso. Porque, muitas vezes, às vezes aquilo nem vai acabar sendo o que você faz. Sim. Sabe? Às vezes aquilo nem vai acabar sendo aquilo que você se especializa, ou que você dedica a sua vida como um trabalho. Mas só de você se dedicar àquilo, de você se dedicar a algo, entendeu? E se tornar bom naquilo, você vai descobrir outras oportunidades, você vai descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Então, meu conselho começa a fazer, entendeu? Começa a se dedicar. Mesmo que você não tenha certeza, você tem que ir fundo. Você tem que se dedicar para você começar a se conhecer. Então, você vai conhecer o que você está fazendo, mas você também vai se conhecer. Eu concordo, e eu acho que é aí que Deus começa a direcionar o nosso coração. Exato. Porque Deus, ele pode até usar os despreparados, mas ele não usa os desocupados. Não. O cara que simplesmente está esperando de braço cruzado a vida acontecer... Exato. Cara, se você lê a Bíblia, todos os caras que Deus chamou, que Deus usou, eles estavam fazendo algo, eles estavam ocupados com algo. Exato. E aí, de fato, Deus vai inclinando para o propósito e para o chamado. Exatamente. Mas eu falo 3 coisas pra galera. Eu falo, saiba o que você quer, lute pelo que você quer, mas viva o que Deus quer. Exato. Só que assim, saiba, vai atrás. Aí, pô, eu gosto de fazer isso. Legal, você sabe o que você gosta de fazer. Então, lute por isso, lute pelo teu sonho. Você quer passar numa faculdade? Vai, estuda, Exato. se esforça. Mas e se não for isso a minha profissão? Mas é isso que você quer agora. Exato. Vai, isso que você quer agora. Isso. Porque essa parada, saiba o que você quer. A pessoa fica cismada. É. Mas não sei, pô. Não tenho certeza, entendeu? Não é saiba assim, saiba no absoluto. Sim. O que você quer fazer agora? O que você curte agora? O que é bom? O que você tem um nível de experiência agora? Sim. Se dedica naquilo. Vai fazer. Ação, entendeu? Principalmente pra gente que é jovem. Cara, tem um potencial imenso, sabe? Você, quanto mais jovem você é, mais você é potencial. Conforme você vai se tornando adulto, você vai transformando aquele potencial em atualidade. Sim. Você vai transformando as suas oportunidades do que eu poderia ser no que você é. Então, ao mesmo tempo que você vai ganhando experiência e você vai se tornando alguém, você também vai, assim, encurtando o seu horizonte de possibilidades. Vai afunilando, né? Exato. Uma criança de 1 ano pode ser um atleta olímpico, entendeu? Sei lá. Baterista. Um baterista, exato. Um skatista, qualquer coisa. Agora, um skatista não necessariamente pode ser um atleta olímpico, entendeu? Mas ele é um skatista. Sim. Entendeu? Agora, o importante nessa idade de jovem, começa a fazer, cara, ação. E aí, um conselho que a gente dá, e eu acredito que o Deivão pode me ajudar nisso. Eu não sei, tô cismado, tal, papapá. Chame alguém que te conhece. Sim. Peça conselho, peça ajuda. Sim. De repente, o teu pai, a tua mãe, não despreze essa galera. Mas meu pai e minha mãe não tem. Cara, procura alguém mais velho. Por isso que é legal estar em igreja, por isso que é legal viver na comunidade cristã. Maravilhoso. Porque a gente trabalha muito com uma galera que, por exemplo, não tem o pai.
E aí eles encontram essa referência na igreja, Aham. de um conselho de alguém que pode entrar nessa brecha paterna e falar, cara, o pouco que a gente se conhece, o pouco que eu te vejo, você pode ir por essa área, Exatamente. tenta por aqui. E a Exatamente. palavra fala que quando tem muitos conselhos, os projetos dão certo. Ah. E na ausência dos conselhos, Aham. os sonhos vêm a se arruinar. Exato. E Provérbios fala isso. Exato. Se você só fica olhando o tempo para poder semear, você nunca vai semear, Exato. velho. Você tem que Começa a aproveitar semear. a Exato. oportunidade. Exato. Começa, porque você não sabe o dia que você vai Exato. colher. Então já vai semeando agora. Exatamente. Quem que te ajuda com conselho, Deivão? Depende do conselho. A maioria dos conselhos, a pessoa que mais me conhece na minha vida é minha irmã, Carol. A gente cresceu junto, né? Assim, antes de eu ter um pensamento, ela já sabe, entendeu? Antes de eu falar algo, ela já entendeu. Num olhar, a gente tem uma E conversa. sabe repreender também? Tipo assim. Demais, demais. Por isso que eu vou falar com ela. Porque ela também é uma das únicas pessoas da minha vida que fala real, sabe? Ó, Dave, cara, isso é besteira. Mano, você é muito burro, cara. O que você tá fazendo? Para. Ou, ó, você tá parecendo... Você tá muito feliz fazendo isso, sabe? Isso aí tá dando certo, vai fundo. Legal. Então, eu curto muito trocar papo com a minha irmã. Meu pai e minha mãe também. Ideal. Agora, o que você falou, as pessoas da igreja também. Os meus amigos da igreja. Pessoas que me conhecem, e não só que me conhecem, mas que têm os mesmos valores, entendeu? Porque isso dá um insight que outras pessoas talvez não tenham, sabe? Então, eu acho ideal. E muito importante você se envolver na comunidade cristã, porque é uma comunidade que vai te dar esse suporte, né? E, cara, uma dica prática aí. Vai. Se você quiser ficar bom em qualquer coisa, uma das grandes dicas que eu aprendi é você se integrar numa comunidade que tem aquilo que você quer ficar bom como valor. Tá. E que vai te dar... Tipo, que vai te parabenizar nesse processo, entendeu? Então, por exemplo, vou usar a academia de novo. Você quer ficar bom na academia, você quer ficar grande. Sim, começa a fazer amizade com gente que vai na academia, com gente que curte treinar. E na academia mesmo, você vai conhecer um pessoal que, tipo assim, você puxou um peso um pouco mais pesado, o cara vai vir falar, ô, mano, tô vendo, cara, tá da hora, sei lá. Ou na igreja. Se integra numa comunidade de pessoas que dão valor. Putz, você leu a Bíblia hoje? Cara, eu li esse negócio na Bíblia. Você pode dividir aquilo com a pessoa, ela vai achar muito louco, vai ter essa conversa com você. Na escola, se integra numa comunidade de pessoas que curte estudar. Um cara que você pode chamar, esse teste tá chegando, sei lá, vamos parar pra estudar rapidão, vamos se encontrar aqui não sei o quê e fazer uma sessão de estudo. Bora, entendeu? Porque a verdade é que nós somos influenciados. Exato. A gente precisa escolher quem nos influencia. Exatamente. Se você entrar numa roda de sedentário, de uma galera que não vai na academia, você fala, não, eu tô fazendo academia. Ih, besteira. Daí você fala, eu nem faço tanto assim. Exatamente isso. De repente você tá na igreja e não tem uma galera, né, que de repente não tá curtindo. Exatamente, ou na escola, não tem ninguém que estuda. Você fala, também nem queria estudar mesmo. Aí você fica lá atrás, você fala, não, no culto lá atrás, você fica assim. Faculdade é muito assim. Na escola ainda o professor não deixa sair da sala. Agora, a faculdade é você... meu filho. Você pode encontrar os caras que nem estão fazendo a faculdade, só estão sentados lá. Você pode completar os 4 anos e não estudar. Exatamente. E aí, esse que é o ponto. Quem vai te influenciar nesse tempo? Exatamente. Porque você pode aproveitar esse seu momento e, de fato, viver aquilo que é para você viver. Você tá na escola, você tem que estudar. Exato. O momento é para isso, Exato. o objetivo. O propósito é esse. Exato. Quem te influencia Exatamente. nisso? Na igreja, quem é que vai te influenciar nisso? Eu acho que o que é legal de igreja, desde que eu comecei a frequentar, como eu estava falando, quando eu tinha 10 anos de idade... A igreja, ela tem uma galera que pode nos ajudar sendo cobertura e a gente pede conselho. Sim. Cara, me ajuda aqui, ora por velhos, mim, tá, os mais velhos. Uhum. A gente é uma galera que é broa, que, tipo, companheiria, né? Companhia, Exato, que estão junto, que é a comunhão Exato, mesmo. Exatamente. Que é a galera do rolê. E o que é legal na igreja? Que você tem uma galera que tá começando e vamos dizer, mais nova na fé. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu cuidava das crianças. Então, se liga, eu era adolescente, eu não estava desenvolvida para pregar, para ministrar. Claro. Mas, cara, para contar a história para uma criança, sim, eu podia ter isso. Exato. E isso vai nos desenvolvendo quando você consegue compartilhar o seu conhecimento. Sim, sim. Não é? Com certeza. Eu também, na Renascer Flórida, eu
fui pra Flórida quando eu tinha 11 anos, né? Então, a partir dos 12, eu cuidava do Kids. E a partir dos 15, eu cuidava do grupo de jovens lá. Legal. Então, variou, entrava gente, saía gente, mas tinha um grupo que ficou comigo os 8 anos que eu estudei, né? Sim. Que eram parte, e o que você falou muito real, sabe? Eu também não, poxa, eu tinha a idade deles, entendeu? Então, eu não era, tipo, o cara, ou super preparado, um apóstolo, sei lá. Mas é o que você falou. Você tomar o seu tempo pra procurar guiar alguém, pra procurar explicar algo que você viveu de uma maneira que a outra pessoa com menos experiência possa entender, aquilo acaba te ajudando a entender, te ajudando a concretizar aquela experiência e acaba te dando uma motivação para se aprofundar. E né? aí você encontra chamado, né? Exato. Você encontra o propósito. Exato. Esses dias a gente foi pra praia, né? E a gente tava com o Isaac. Então o Isaac é pequenininho, tá com 10 meses agora. E aí a gente ficou na margem, assim, só vendo a aguinha bater no pezinho dele e tal. E aí eu comecei a me lembrar que quando tava só eu e o Renan, a gente ia pro fundo e ficava, né? A gente gosta, vai lá pro fundão. E o evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre você saber se aprofundar, mas é também sobre você saber voltar e guiar aqueles que são pequenos na fé. O maior erro que pode acontecer é você ficar na profundidade e não olhar para quem está começando e não ter paciência com quem errou, com quem pecou e precisa de alguém que levante, que ajude, que acompanhe. O verdadeiro cristianismo é você estar nessa comunidade de ir fundo, mas também de estar caminhando com quem está no raso. Exato. Não é? E, por exemplo, eu vou usar essa analogia da praia. Primeira vez que você foi numa praia, você ficou no rasinho, como criança, Não né? é? Aí você passou por um período em que você foi se aprofundando, até você chegar no fundo, com o Renan. E agora você se encontra novamente no raso. Mas você é uma pessoa diferente. Exato. E você tem um propósito diferente naquele raso. E aprendi, amadureci para poder voltar, né, nessa... Então, uma verdadeira profundeza, vamos dizer, é você retornar ao raso com um propósito diferente. Não é muito louco isso? Esse dá um corte. boa, é louco. É muito legal e isso. o que você falou é muito verdade. É ali que você encontra propósito. Né? Putz, eu adorei essa analogia, porque isso foi a palavra que eu preguei no acampamento, né? Que você ser o verdadeiro líder, né? Exato. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor é você ser ovelha. Então você começa como uma ovelha, você tem um pastor. Você se tornar pastor é você saber ser ovelha melhor do que as ovelhas. Sim, sim. E o que é você pastorear? É você ir antes, é você ir na frente. É você ser a ovelha para ensinar as outras ovelhas a serem. Então você está retornando ao raso, ensinando a criancinha, né, a pessoa que não consegue no fundo ainda, como tá no raso. E isso é uma dica para quem está começando também. De repente, eu ouvi uma frase, eu não sei quem é o autor, mas a frase dizia assim: o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então, às vezes, você está assim, mas é pouco, vocês estão aí, vocês cresceram na igreja, vocês têm experiência, mas eu ainda estou começando, o que eu tenho é pouco, o que eu sei é pouco. Mas, de repente, você tem alguém na sua escola que não sabe nada. Exato. Mas, de repente, você tem alguém na sua família que não conhece nada. Exato. E o pouquinho que você está escutando aqui já pode ser muito para você compartilhar. Exato. É claro, você tem que ter maturidade para falar com propriedade, mas, de repente, Deus está querendo usar você no seu ambiente, no seu contexto, para que você possa ser um instrumento de levar a palavra, de levar o evangelho, de levar a salvação. E aquela mesma parada... É verdade, Bispo. E aquela mesma parada que a gente falou sobre... eu preciso saber, eu preciso... Antes de eu fazer qualquer coisa... Você fica nessa noia. Não, antes de eu querer guiar alguém na fé, antes de eu querer falar qualquer... Exato. Bom... Parte disso, existe uma certa verdade nisso, né? Você não pode falar algo que você não necessariamente não vive, mas algo que você não acredita, ou algo que você não sabe, ou tem uma convicção que está certo, né? Algo que vai acrescentar na vida da pessoa. Mas, cara, você precisa falar, você precisa fazer. Porque o que você falou, a gente sempre vive dentro de um contexto, né? O muito que você tem não é nada comparado a alguém que tem muito. E o pouco que você tem não é nada comparado a alguém que não tem nada. Então você sempre... Cara, ação, sabe? Faz. Vai, ensina. Vai, aprende, entendeu? Vive dentro desse contexto. Se expõe a experiências novas, porque é assim que você se desenvolve, assim que Deus te revela os caminhos que você deve andar e tal. É nessa ação, né? Vou puxar, então, já que você falou de experiência nova, vou puxar aquele assunto de você estar, então,
se vendo sozinho numa faculdade. Sim. Porque acho que desde que o mundo é mundo, e a gente vê várias histórias, a gente vê, por exemplo, Daniel indo para a Babilônia sozinho, a gente vê Esther indo também como escrava sozinha. E a gente vê muito jovem, muito adolescente, que quando se vê sozinho, pira o cabeção. Tipo, quando se vê sozinho no deserto, como você estava falando, não sabe administrar a solidão. A solidão, ela pode pender para um lance chamado solitude, que é o lance de você estar bem sozinho. E pode pender para esse lance de solidão no sentido deprê, né? No sentido de, o que faço da minha vida, tal. Queria saber como que foi esse processo para você de deserto, que você mesmo denominou aí. Foi assim... Chegada na faculdade. Agora eu vou fazer um papo Vai lá. mais descontraído. É igual a gente assiste nos filmes americanos mesmo? Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, não conheço o contexto lá. É igual a gente assiste nos filmes, tem aquela coisa dos armários, dos quartos, você dorme mais uma pessoa no quarto, no dormitório. Como que é assim na prática, eu vou dar uma experiência. Descreva pra gente. É igual o filme. É mesmo? É igual o filme, cara. Você chega, tem uma galera toda fazendo uma festa. A primeira semana é a semana de recepção, né? Tá. Então, a primeira semana, todo dia tem um evento, a galera saindo, tal. Tem os armários, igual no filme. Você dorme com colega de quarto. Então, eu tive um colega de quarto no meu primeiro semestre. Lá, pra quem não sabe, são 2 semestres por ano. E o ano letivo começa em agosto. E acaba em maio do outro ano. Entendeu? Então, aqui o ano letivo corresponde com o ano calendário. Lá não. Lá é uma metade pra frente. Isso faz sentido? Faz sentido, mas é diferente do nosso. Exatamente. A gente volta depois do carnaval, vamos falar a verdade aqui, para em julho, né? E depois em dezembro já vai miando de novo. Exatamente. Né? Então, meu primeiro semestre, eu fiz numa faculdade que chama IUPUI, Indiana University, Purdue University, Indiana, que é numa cidade que chama Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. É uma cidade grande, não tão grande como São Paulo, nem perto de São Paulo, mas uma cidade grande. Eu fiz meu primeiro semestre ali, curti, mas não achei tão legal, e eu transferi para uma outra faculdade, no mesmo sistema de faculdades desse estado de Indiana, que chama IU Bloomington, que é Indiana University Bloomington, que é a Universidade de Indiana da cidade de Bloomington. Tá. Né? E é onde eu tô agora. Então, esse meu primeiro semestre eu morei no dormitório, morei, então, igual o filme, tem os quartos lá, parece um negócio de tipo um hotel, assim, aí você entra no seu quarto, tem um showzinho desse tamanhozinho, assim, né, num armamento de metal, né, um bagulho que você deita e faz... Nossa, um negócio louco. Aí eu comprei lá uma panelinha onde eu fazia uns negócios lá, fazia um ovo, nem podia ter panela dentro do quarto. Você se virou lá. Me virava, comia no refeitório e tal. Bandejão, assim, igual filme igual mesmo. filme, exatamente igual filme. Bandejão, a mulher bota o negócio lá, e você come e tal. Aula todo dia, aula de manhã, de tarde, de noite. Caminhava, então eu caminhava do meu dormitório até a aula, era 15 minutos mais ou menos a pé. Aí fazia aula o dia inteiro, almoçava lá, caminhava das minhas aulas até a academia, que era mais 20 minutos a pé. Treinava, aí voltava todo suado, caminhava até em casa, dava tipo 40 minutos. Aí tomava meu banho, dormia e repetia. Esse foi o primeiro semestre. Meu primeiro semestre eu fiquei muito sozinho. Como que é esse processo de ter muita coisa, mas ao mesmo tempo se ver sozinho? Cara, eu fiquei louco. Sério, deu uma despirocada, foi uma loucura. Primeira vez na minha vida que eu tava longe dos meus pais, né? Longe da minha irmã. Longe de amigos. Tal. E você ligar pra... Sei lá, você tem um contato lá ligando, mas não é igual, né? Não é igual você interagir com uma pessoa aqui em pessoa, tô olhando. Olho no olho, exatamente, não é igual. Fiquei bem sozinho. Eu não tinha... Foi difícil pra mim formar amizade, sabe? E eu também estava nessa loucura que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade para fazer administração de business. E hoje em dia estou fazendo economia e matemática. Então, mudei bastante. Mas eu não tinha certeza. Não tinha certeza do que eu queria fazer. Então, fiquei nessa noia.
Eu não tinha certeza se eu estava fazendo aquilo que Deus queria para minha vida, não tinha certeza se eu ia ser bem-sucedido na escola, tirar notas boas, se eu ia, sei lá, cara, eu deixar meus pais orgulhosos ou não, sabe? Tinha esse medo. Esse foi o meu primeiro semestre, foi bem difícil. Tá. E aí eu me mudei para essa outra faculdade, aí o Bloomington. Essa faculdade é bem de filme mesmo, é um campus gigantesco. O campus, né, que é a faculdade, é uma cidade inteira. Então, por exemplo, de uma aula minha para outra, eu preciso caminhar às vezes 15, 20 minutos. Imagina isso, para chegar de uma aula para outra. É complicado. Então, um campus enorme, eu também morei no dormitório, morei com um colega de quarto, um cara meio estranho, vou falar. O cara não dormia à noite, velho, não dormia à noite. Bem de filme Bem mesmo. de filme, ele ficava no Sempre computador. tem, né, os caras assim que loucura. você fala, Ficava no computador. colega de quarto que não... Ficava no computador dele, não dormia à noite, ficava com os LED ligados. Até eu tretei com ele e falei, preciso dormir, cara. No fim, eu comprei uma máscara. Acredita? Comprei uma máscara de dormir. Todo dia eu botava a máscara pra eu conseguir dormir no escuro. Nossa. Loucura. Aí vira e mexe eu entrava, o cara tava fumando maconha no quarto. Ixi. Pelo amor de Deus, cara, mano, vai fazer isso em outro lugar. Mó treta. Esse cara foi treta. Cara, mas é em momentos assim que a gente, de fato, vai formando quem somos, né? Eu acho que o deserto, ele nos dá identidade. E o deserto, ele não é o fim, né? Não. Assim como estar numa faculdade não é o fim. Não é o fim. Por isso que, às vezes, você tem que tomar cuidado de despirocar, porque esse não é o seu fim. Não, é um processo transitório. E o louco do deserto é o quê? Ele revela quem você é. Essa é uma das grandes funções do deserto. É tirar as máscaras, tirar a maquiagem, sabe? Tirar os costumes, de esconder, sabe? Não, cara. Agora é você. Exato, porque é solidão, entendeu? Então você não tem ninguém pra mentir, você não tem ninguém pra falar que você... É você vai mentir pra você mesmo? Falando no espelho, fala, não, tô bem, eu sou... Não, é você, solidão e a dificuldade, entendeu? Então, por exemplo... Sei lá, vou dar um exemplo bobo. Vamos dizer que você tá dirigindo seu carro. E aí estoura um pneu, sei lá. Você tinha uma concepção do mundo e uma concepção do seu carro. O seu carro, para você, era uma ferramenta que você usava para chegar de um lugar ao outro. E a concepção do mundo era um mundo onde o seu carro funcionava. E aí estourou aquele pneu. De repente, o seu carro mudou. Ele não é só um negócio que você entra e vai de um lugar para o outro. Agora ele é um problema para você. Ele é algo a ser resolvido. Tá. Né? E o mundo agora é um mundo onde o seu carro tem um pneu furado. Entendeu? Então, por mais simples que seja, aquela dificuldade transforma a sua visão do mundo e a sua visão de si mesmo e das coisas à sua volta. Da mesma maneira é com o deserto, entendeu? Então você se depara com certas situações e você se vê reagindo àquelas situações a sua visão do mundo se transforma. Você passa a ver o mundo e a si mesmo da maneira que é mesmo, entendeu? Então, poxa, quando eu me deparo com uma situação, eu reajo desta maneira. Olha só, esse aqui eu sou, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou sozinho, eu descobri que eu costumo me isolar ainda mais, que é algo que não é bom, né? Sei lá, cara, eu cresci... não sei, eu nunca fui tipo de mostrar muita emoção, mostrar muita fragilidade, sabe? Coisa de homem, sei lá. Mas, tipo assim, eu nunca fui de, tipo, ficar chorando pra pessoa. Sempre fui, tipo, não, tô tranquilo, tudo bem, vamos levando e tal. Só que isso era meio que uma máscara, entendeu? E eu lá na solidão do meu quarto, cara, eu não tinha como olhar pra mim mesmo no espelho e falar, não, tô tranquilo. Porque eu sabia que eu não tava, entendeu? Então eu fui descobrindo coisas sobre mim que eu não conhecia, que eu não sabia. Dessa forma, o deserto me revelou quem eu realmente era, entendeu? Então, eu acho que isso foi uma fase que Deus colocou na minha vida para eu entender quem eu sou, para a partir dali começar a me transformar, sabe? De eu entender as coisas que eu preciso melhorar, para a partir dali eu começar a trabalhar para melhorá-las, né? O apóstolo Paulo, ele fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exato. E às vezes a gente tem dificuldade de demonstrar a fraqueza, de demonstrar a fragilidade. Exato. E esse lance de você ter capas, máscaras, jeitos e comportamentos que só escondem quem você é, impedem o agir de Deus de fato na tua vida. Exato.
porque Deus, ele espera você se quebrantar. Exatamente. Você está contrito, né? Você está Exato, quebrado para ele exato. falar, agora eu posso construir. Agora Esse é que você é isso que essa você... pessoa que eu Então, vou ó, pegar na aqui mão. eu consigo te ajudar. Exatamente. É aqui que eu vou me manifestar. É aqui. Que bom que você está vendo. Que bom que você deixou. Porque é aqui que eu mostro quem eu sou. Uma das grandes coisas que eu aprendi é a importância de você falar a verdade, sabe? Uau, Para todo mundo, mas principalmente para si mesmo. uau. E uma vantagem do deserto é que é muito difícil mentir para si mesmo. Mas não é tão difícil como você imaginaria. A gente mente para si mesmo constantemente. Sim. Constantemente a gente cria universos paralelos, sabe? Que correspondem com o universo real, menos onde é conveniente para nós, né? Pode crer, Constantemente, pode cara. crer. E assim, sem perceber, a gente se toca cá na real que a gente tá vivendo nesse universo paralelo. E aí que é o ponto. Se você não vive uma verdade, você se frustra Exato. com algo que você criou. Exato. Que Exatamente. na verdade não é real, mas você Exatamente. se frustrou. Exatamente. E a frustração, às vezes, acaba sendo mais verdadeira Aham. do que a realização. Exatamente. Do que a mentira ou a verdade. Com Porque aí a certeza. frustração, ela vem com argumentos, com justificativas. Então, você começa a, de fato, falar, ó, tá vendo? Minha vida não dá certo por isso. Só que você fala, meu, calma, porque isso foi criado a partir de uma expectativa. Exatamente. De algo que você criou. Exatamente. Por isso que é importante Então, viver na verdade, né? Exatamente, então, eu aprendi a, primeiramente, ser completamente honesto comigo mesmo. Uau. E não só honesto, mas explícito e exato. Tá. Então, assim, muitas vezes existem mentiras, mas existem omissões, que também é uma forma de mentira. Sofisma, né? Que Exato. é uma mentira, mas que usa a verdade, né? Exatamente. Foi um pouco exatamente. do que a serpente fez com Eva. Exatamente. Falou, olha, eu sei que tem Exatamente. o fruto. Exatamente. Eu sei que foi falado isso, mas se você olhar por outro ângulo, não é tão assim. Você pode comer, inclusive... Então, você pega a verdade, mas a verdade vai se distorcendo, né, velho? Exatamente. Você cria ali um super corte da verdade que fala uma narrativa que pra você é conveniente. Pega fora do contexto. Exatamente. Hoje em dia, nessa geração de internet, a gente vê muito. É o que né? mais tem. É o que mais tem. Só que a gente faz isso na nossa própria cabeça. Com a nossa realidade. A gente faz corte da vida, Corte né? super corte da minha vida. Entendeu? Pra servir uma narrativa que já tá ali, entendeu? Muitas vezes o diabo usa isso, entendeu? Sim. Um super corte... Eu fico falando isso. Mas, tipo assim, um super corte pra provar pra você que você não vai dar em nada, sabe? Não, porque, ó, eu errei nisso, 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 e eu não aprendi nada, eu continuo errando, e isso é evidência do fato de que eu não vou dar em nada, entendeu? E aí acaba virando uma... em inglês eles falam self-fulfilling prophecy, que é uma profecia que acontece só de você falar, sabe? Você acaba atraindo, Exato, né, exatamente. a situação. Mas essa parada de você ser brutalmente honesto consigo mesmo e ser exato. Então, fala, tipo assim, defina as situações exatamente, entendeu? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Eu fui mal na prova, tá? Eu fui mal na prova. Isso é parte da verdade. Bom, eu fui mal na prova porque eu não estudei. Também é uma parte um pouco mais completa. Eu fui mal na prova porque eu não estudei. Porque em vez de estudar, eu quis fazer alguma outra coisa. Tá. Eu fui mal nesta prova porque eu não estudei. Porque em vez de estudar, um amigo meu me convidou para fazer um negócio e eu quis fazer com ele. Eu fui mal na prova porque eu não estudei, porque eu quis fazer um negócio com um amigo, porque eu tô procurando validação dos meus amigos onde eu não devo estar procurando. Entendeu? E Sim. quanto mais você define o que está acontecendo, mais o universo se revela para você. Uau. Mais a sua realidade se revela para você. Então, não só falar a verdade, mas falar a verdade completa. E tentar completar essa verdade o máximo possível. Isso, cara, isso me ajudou muito a entender o que estava acontecendo na minha vida. Porque eu ficava nesse vai e volta, eu ficava nessas falhas, eu ficava nessa frustração, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu estava cego, entendeu? É uma loucura, cara, você abrir os olhos, assim. E é legal porque quanto mais verdadeiro você é, mais você consegue enxergar o Deus da verdade. Exato. A verdade, ela não é relativa. A Não. verdade, ela existe. Ela é absoluta. Ela é absoluta. A gente que vai
Exato. dar Relativando. jeitinho, né? Relativando relativando, tudo. Exatamente. Então, a parada é você ser verdadeiro para conhecer a verdade cada vez mais. Exatamente. É isso, é isso. E você abrir os seus olhos para a verdade e para o universo é você abrir seus olhos para Deus. É isso. Entendeu? E é o que Deus quer de nós, que a gente veja. Entendeu? David Hernandes, senhoras e senhores. O papo tá bom demais. Bom demais. E se deixar, a gente fica aqui. É o dia inteiro aqui. Se deixar, a resenha vai embora. Mas, de repente, a gente pode ficar e cortar, né? Vários episódios, Concordo. né? Episódio 1, episódio 2. Pô, verdade. Uma Vamos ótima que vamos. ideia. Ó, o que eu queria fazer? Um bate-bola com você. Eu acho que o que tá legal hoje aqui, a gente tá conhecendo o Deivão, obviamente, dentro desse contexto de quem você é, mas um pouco fora do contexto para entendermos quem você é. Aham. Eu acho que isso tá ficando bem interessante. Aham. E aí, um pouquinho mais de curiosidades. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então, vamos fazer aquele lance de bate-bola, que eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, até pra... Tipo, medo, né? Aham. Hashtag medo. Não. Não. Pois é. Não, Nada- dá um nada- pouquinho. Nada comprometedor, mas pra gente Claro. saber seu estilo de vida. Vamos começar com uma comida. Comida. Sushi. Sushi, Adoro. japa. Meu favorito. Demorou. Comida japonesa é minha favorita. Posso continuar? Pode, Como é que claro. é? Conta. Cara, falar real, eu nunca fiz um bate-bola. Pode ir, mas vai. Tem um lugar lá em Wilmington que eu encontrei recentemente, que é um lugar de sushi maravilhoso. Eles fazem esse sushi que vem pegando fogo. Nossa, eu acredita? curto, hein? É. Nossa. Aí outro dia veio pegando fogo, eles põem tipo um óleo que pega fogo. Aí eu, tchalau, né? Fui soprar o fogo, Bispa. Aí eu, Nossa! na hora que eu Veio, soprei, o né? óleo subiu, caiu na mesa. Nossa. A mesa pegando fogo. Aí Já eu e meus dei, amigos, vamos. ai caramba, pega o papel batendo no fogo. Mano, foi um caos. Tá mas vendo? enfim. Acontece com todo mundo, em todos os lugares, inclusive com o Deivão. Quase botou fogo no restaurante. O restaurante inteiro. Me fale um lugar. Um lugar. Só um, hein? Só um lugar. Vai. Aqui com você. Esse lugar tá maravilhoso. Um papo. Acho que todo lugar que tem uma conversa boa é um lugar bom, né? Gostei. O presente é o melhor lugar, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Um livro, indica pra galera. Um livro. Nossa, tem vários livros bons. O Homem do Céu é um livro muito bom. Legal. Conta a história de um... Não li ainda. Não conhece, mas você conhece? Não. Conta a história de um cara que cresceu na China, Tá. na época da Revolução Cultural, onde os cristãos eram muito perseguidos. Uhum. E ele conta a caminhada dele com Deus, como ele foi achando Deus, como foi achando Jesus Cristo, e como ele foi muito perseguido, e como ele se torna um cristão, se torna um evangelista na China. Legal. Foi preso, Uau. uma loucura. Muito bom. Muito bom. Não sei se você é de assistir série, uma série. Ou filme, né? Às Série vezes ou não- filme? às vezes não... Putz, uma série que eu assisti boa. Vamos ver. Putz, sabe aquela série Peaky Blinders? Ai, não. Não conhece, não? Não. Pode explicar, É vai. boa, é tipo de gangster. É. Tipo uns gangsters em Londres. Aí a parada Assiste, tá indicado assiste aí. aí, fica a Chama dica. Peaky Blinders, é muito bom. Saiu a série nova agora do The Last of Us. Você assistiu? Não. É sobre um... Cara, depois que eu tive nenê, Difícil, né? veja. não assisto. Mas eu Faz também, tempo que eu não viu? assisto. Cara, depois que eu entrei em facul, parei de jogar videogame. Nossa, eu jogava... Tem coisas que é de fase, né? Tem umas épocas que a gente maratona todas as séries. Meu irmão jogava até as 3 da manhã. Aí tem fase que você fala, meu, não tô fazendo nada Não dá mais, né? mais, Só tô é. estudando, só tô cuidando de uma criança. Mano, imagina você. Meu Só isso que eu Deus do falo. céu. Me fale uma música que você curte. Indica aí uma música pra Uma galera. música que eu curto. Você canta. Eu A sua avó vive te dando microfone. canto no chuveiro, velho. Não. Canto nada. Mas Não, você toca, eu né? Toquei clarinete, Ah, um pouquinho que de sax. Nunca fui muito bom no sax, mas um pouquinho de sax. E toquei um pouquinho de violão. Aí, Eu ó. comprei um violão recentemente. E agora eu tô tentando treinar. Mas uma música... pode ser um artista? Pode? Conhece o John Mayer? Sim. Nossa, adoro aquele camarada. Adoro a música dele, muito boa. Sensacional. Muito boa. Tem uma banda Rivers and Robots, Tá. que é cristã. Americana. Muito boa também. Fica Muito a dica, boa. dá uma gugada aí. Dá uma gugada. Rivers and Robots. Boa. Deivão, um versículo.
O versículo que eu gosto muito é: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Yes. É maravilhoso. É aquilo que a gente está falando da constância, do dia a dia, né? Não vivo eu, não são os meus desejos, não são as coisas que eu quero fazer, mas é o Cristo vivendo em mim. O que Cristo quer que eu faça? Onde que Ele quer que eu vá, cara? Que sacrifício que Ele quer que eu faça, entendeu? Show. Gosto muito desse versículo. Um sonho. Um sonho. O sonho tá no altar, né? Eu sonho... sempre que eu vou, assim, numa campa. Que é um sonho, né? Você vê aquela moçada, assim, tocada por Deus. Você vê Deus fazendo uma obra numa geração nova, sabe? Uma geração que tá vindo. Vai transformar. Revolução mesmo, sabe? Esse é o meu sonho, cara. É o futuro da igreja. Yes. Bom, vamos fechar. Eu tava falando aqui que a gente tava conversando, mas não falamos de família. Não falamos. A minha última palavra, assim, de bate-bola pra você é família. Família. Minha família é minha vida. Minha família é minha vida, cara. Começando pela minha irmã, uma das pessoas que eu mais amo nessa terra. Sério mesmo. Não sei o que eu faria sem ela, minha companheira. Tá comigo em tudo. Eu sei que eu posso contar com ela com tudo, qualquer coisa, entendeu? Eu sei que ela nunca vai me deixar de me amar. Meus pais também, minha família toda, sabe? Meus avós. Assim, eu sei que eu não preciso esconder nada. Eu posso ser eu, honestamente, completamente, todos os meus erros. Porque é aquilo que se torna uma pessoa família, né? É você poder ser completamente vulnerável, completamente honesto nas suas alegrias e nas suas tristezas. Aquelas pessoas estão com você. Então, a minha irmã, os meus pais que sempre me suportaram, que sempre meu pai, principalmente, que sempre me empurrou pra ir além, sabe? Pra quebrar barreiras, sempre falou pra mim, não, tem mais no tanque, sabe? Você tem mais pra dar, vai fundo, porque existe mais aí. Meus avós, meu avô que... Como é ser neto do apóstolo e da bispa? Conte pra gente. Que pergunta, hein? Essa pergunta dá 3 horas de podcast. Pô, mas a gente não entrou em vários assuntos Não aqui. entramos. A gente podia ter entrado, por exemplo, em vida sentimental, Exato. podíamos falar sobre isso Com também. certeza. Fica para um próximo episódio. Vai. Como é ser neto do apóstolo? Já te perguntaram isso? Já, poxa. E aí, o que você normalmente responde? Primeiramente, é um grande privilégio. Um grande privilégio. Eu ter acesso ao meu avô, sabe? Qualquer pergunta que eu tenho da Bíblia, qualquer dúvida que eu tenho na minha caminhada, eu posso ligar pra ele, do nada. Tá vendo? Você joga no Google, Deivão joga pro apóstolo. Exato! Ô, vovô, primeiro que ele é uma enciclopédia bíblica, né? Então, qualquer coisa... nossa, eu li esse versículo, ele começa já a dar todas as referências. Qual é a Bíblia de estudo do Deivão? Apóstolo e Estrela. É uma concordância bíblica ambulante, né? Pode crer. Então, eu sou muito privilegiado porque eu tenho ele como meu guia na minha caminhada, sabe? E eu posso contar com ele com qualquer coisa, e não só relacionada a Deus, à igreja, tudo relacionado a Deus e à igreja, né? Mas não só relacionado à caminhada diretamente, mas à vida no geral. Em todas as áreas. Todas as áreas, em termos de motivação. O meu avô que me ensinou, meu avô e meu pai, né? Mas o meu avô sempre me fala da importância de ser pontual, da importância de levar a minha palavra a sério e cumprir tudo que eu falo, ou não falar, né? E meu pai fala que na época dele era no fio do bigode, que não tinha contrato. A pessoa falava e tirava o fio. Falava e era o suficiente, Exatamente, né, a palavra era o contrato, né? Então, a maioria das coisas que eu aprendi na minha vida, da pessoa que eu sou, né, das conquistas que eu tive, foi através da minha família, do meu avô, do meu pai, da minha mãe e da minha avó, que sempre me liga quando eu tô lá na facul, sempre insiste em conversar comigo, insiste em me entregar uma palavra, mesmo quando eu nem me toquei que eu tô precisando de uma palavra, sabe? Nem me toquei que eu tô meio triste, que eu tô meio baleada. A minha avó, parece que Deus toca no coração dela, ela me liga na hora certa. Fala, Deivão, olha, eu li esse versículo, eu queria falar com você, ou hoje eu vou ministrar sobre isso agora no domingo, eu queria... E a gente bate aquele papo bom, começa a conversar e é um grande alívio. É um refúgio pra mim, sabe? E eles são os maiores exemplos de vida. Muito os bom. maiores exemplos de vida. Senhoras e senhores, o papo tá bom, mas acho que não teria jeito melhor de nós encerrarmos essa conversa Concordo. aqui do que contextualizar quem você é dentro desse
ambiente, né? A gente te conhece pela sua família, mas é muito bom saber que você tem uma vida com Deus, tem uma história com Deus, tem um futuro com Deus, e fazemos votos que Deus continue a realizar os teus sonhos, principalmente se o teu sonho, quando eu te perguntei logo de cara, fala, cara, o futuro do evangelho, o reino, a igreja, o futuro do evangelho. É isso que eu creio, e é isso que a gente crê também. Por isso estamos aqui juntos. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Valeu, Bispa. David Hernandes, senhoras e senhores, obrigado, sobe os aplausos aí. E tem história pra contar ainda, Pô, né? precisa Se fazer pá, a mais gente um, hein? volta, né? Precisa fazer Agora, mais fiquei um. na curiosidade de trazer a Carol aqui também. Então, era pra ela vir hoje, ela acabou não pra lá. conseguindo. Porque fazer daí um ela já ia episódio. falar. Inclusive, vou falar aqui do Deivão, a verdade. Falar, Brincadeiras cortar à esse barato parte, aí. que da hora. Prazer mesmo tá com você aqui. Um grande prazer, um grande prazer. Putz, foi muito legal. A gente precisa fazer mais. Bora! Bora nóis. mesmo. Deus abençoe. Valeu demais. Espero que você tenha curtido. Amém. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreva no canal. Vamos que vamos, né? Valeu. Tchau. Tchau.